A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Jesus, um nome que é conhecido mundialmente, tem passado gerações e gerações, talvez o nome que é mais falado entre as nações, entre os povos, e questionado quem de fato é Jesus. Certa vez também Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 18 em diante, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Muitas pessoas falam a respeito de Jesus, mas não conhecem Jesus de fato. Às vezes conhecem por ouvir falar. Talvez você tenha conhecimento da palavra e tenha lido a respeito da palavra de Deus, quem de fato é Jesus, mas nós conhecemos Jesus realmente quando nós temos um relacionamento com Ele, e assim é com qualquer outra pessoa. Para alguns, Jesus não passa de um curandeiro, de um milagreiro, que na hora do aperto, naqueles momentos mais difíceis, corremos até Ele porque Ele tem a solução. Para outros, Jesus é simplesmente uma boa pessoa, ou um bom profeta, ou um bom homem, ou um bom pastor, que vai fazer tudo, que você pode fazer o que você quiser e no final Ele vai acobertar, Ele vai te abraçar. Para outros, Jesus, Ele é o Senhor, que muda a história, que transforma a vida, e essas pessoas se esforçam para o obedecer. De fato, Jesus ele é o único que pode nos salvar. Ele é o Rei soberano. Ele sempre existiu, desde a eternidade. Ele é o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o único homem que pisou na terra, porque embora seja Ele o próprio Deus, Ele também era homem. Ele se fez homem para pagar o preço do nosso pecado, para nos dar a salvação. E Ele pisou na terra e não cometeu nenhum pecado. E Ele viveu entre os homens, entre as pessoas, sendo tentado, porque Ele foi tentado pelo diabo, mas Ele não caiu em tentação. Ele suportou todas as afrontas, todas as humilhações, por amor a nós, por amor a você. Jesus ele te ama com um amor que nós não conseguimos compreender, mas Ele não te obriga a aceitar este amor e a viver este amor. Muitas pessoas colocam rótulos a respeito de Jesus e a respeito da igreja de Jesus. Sim, nós temos normas a seguir, sim, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, mas também, sim, Jesus ele nos ama, morreu na cruz para nos salvar, deseja que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Ele é o único intermediador entre Deus e os homens, mesmo Ele sendo Deus. Olha que incrível! Ele sendo Deus, Ele é o único intermediador entre Deus e os homens para que possamos ser salvos. Não existe nenhum outro, não há nenhum outro nome dado que em cima no céu, embaixo na terra, pelo qual devemos ser salvos. Em Atos vai falar a respeito disso. Jesus ele é o único que é adorado. Nós vemos na palavra de Deus quando Cornélio se encontra com Pedro ali também em Atos, no capítulo 10, a partir do verso 25. Quando Cornélio se encontra com Pedro, Cornélio ele se prostra, ele se lança para adorar a Pedro, ele se ajoelha diante de Pedro, porque Pedro fazia inúmeros milagres, né? Depois da ressurreição, da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro chega à unção junto com os demais apóstolos, fazem inúmeros milagres, até ao ponto de a sombra dele curar as pessoas. Então Cornélio se lança em adoração, Pedro estende as mãos para Cornélio, levanta e diz: não faça isso, eu sou servo como você, adore somente a Deus. João, quando teve a revelação do Apocalipse, do fim dos tempos, por 2 vezes ele se prostrou diante do anjo, e o anjo o levanta e fala assim: não, adora somente a Deus, né? Se ajoelha, eu sou servo também como você, embora eu seja anjo, servo como você. Paulo e Barnabé, em uma cidade, eles estão ali pregando a palavra e sinais acontecem, que os sinais seguiriam aqueles que creram.
E as pessoas começam a reverenciar, começam a admirar, a engrandecer, a oferecer, né, sacrifícios a eles, queimar incensos a eles. Eles rasgam as vestes, né, e declaram: nós somos homens, nós somos pobres, somos servos como vocês, adorem somente a Deus. Mas quando as pessoas adoravam a Jesus, Jesus recebia a adoração, Jesus não questionava. E nós vemos Jesus ali, Ele próprio dizendo: eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele só diz a verdade. Ele ama, mas Ele exorta. Ele cura, mas Ele transforma a vida. O propósito de Jesus não é simplesmente curar e abençoar pessoas. O propósito de Jesus é transformar a vida das pessoas para que sejam semelhantes a Ele. E quando Jesus salvava, curava, libertava, várias vezes nós vemos na palavra Ele dizendo: vá e não peque mais, para que algo pior não aconteça. Jesus, Ele ama de uma forma extraordinária, mas Ele não omite a verdade. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna sem um olho do que tendo ambos os olhos e sendo lançado ao inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca, joga fora. Jesus, Ele está sendo firme, forte, não é porque você vai fazer isso literalmente, mas para que você entenda que mais importante é viver em santidade, em obediência à palavra, porque Ele te ama e Ele quer te salvar, mas é necessário que venhamos a obedecer, que nós tenhamos a Ele realmente como Senhor das nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que significa confessar Jesus como Senhor? É você de fato crer e ter Jesus como Senhor, ou seja, o obedecer. Mateus 7, Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus, Ele deseja que você o obedeça, porque Ele te ama e quer que você more eternamente com Ele. Esse é Jesus, o incrível, o extraordinário, o magnífico, o soberano, o Rei, o Senhor de toda a história. E Ele, em terra, Ele diz: sejam como eu, sejam mansos, eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim, vocês que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi ignorado, Ele apanhou, cuspiram em sua face e o crucificaram por amor a mim e por amor a você, porque você é importante para Ele. Muito mais do que nos momentos difíceis, nós não devemos procurar somente naqueles momentos difíceis, mas em todos os momentos das nossas vidas nós precisamos procurar Jesus, conhecer Jesus. Quem as multidões dizem que Jesus é? Muitas pessoas falam a respeito de muita coisa, mas Jesus, neste dia, Ele pergunta para você: quem você diz que eu sou? Pedro entendeu, reconheceu e confessou: você é o Cristo de Deus, o Salvador, o Messias, o ungido, aquele que veio para cumprir as profecias, para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar a salvação. Eu creio e me entrego ao Senhor, me rendo ao Senhor. E você? Quem você diz que é Jesus Cristo? Viva para Jesus. Não perca a oportunidade de viver nesta terra tudo aquilo que Deus sonhou para você. Deus, Ele te ama, por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, no seu lugar, para te dar vida, e vida em abundância. Todos os traumas, todas as dificuldades, todas as dúvidas, todos os medos são superados quando você conhece Jesus de verdade e vive com Jesus. Jesus, Ele está vivo, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, mas a morte não pôde o deter. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e envia o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como Salvador, seja feliz, seja uma bênção, obedeça à palavra do Senhor. E assim, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Por isso que todas as orações que nós fazemos em nome de Jesus. Oramos somente a Deus em nome de Jesus, porque só Jesus tem o poder para nos abençoar. Só Ele que ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um dia todos nós vamos morrer e depois nós vamos ressuscitar, mas Jesus, Ele já ressuscitou. Ele vive de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele vive, tudo foi feito por Ele e para Ele. São todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Jesus, Ele é o Senhor, merece a nossa adoração, a nossa obediência. Tudo aquilo que você tem enfrentado dificuldades, entregue a Jesus e
vida, vai transformar completamente a sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.